Olá, Tadeu. Esse é o nosso TD4, o vídeo sobre os tópicos. Essa é a nossa equipe. E eu vou falar sobre o Oracle Reapplication Cluster. O que seria o Oracle Reapplication Cluster? Ele é chamado de Oracle RAC e ele é uma tecnologia desenvolvida pela Oracle Corporation e que permite a execução de um banco de dados Oracle em um ambiente de cluster. E o que seria um ambiente de cluster? Um ambiente cluster se refere a uma configuração em que a gente tem dois ou mais computadores, servidores, chamados aí de nós, e eles estão interconectados e trabalham juntos como se fossem um único sistema. Aqui está uma ilustração. Então a gente vai ter o nó 1, que é o Node 1, e o nó 2, Node 2. Eles estão interconectados aqui, ó, e eles compartilham da mesma database, aqui do mesmo banco de dados. E os dois possuem, né, individualmente aí seus processadores, suas memórias e seus softwares, e eles compartilham aí o mesmo recurso, que seria o banco de dados. Ou seja, o conceito básico é: o Oracle RAC é uma extensão do banco de dados Oracle que permite a execução de instâncias de banco de dados em vários servidores de um cluster. E um cluster RAC consiste em dois ou mais servidores que compartilham acesso ao mesmo conjunto de arquivos de banco de dados. As vantagens do Oracle RAC é a alta disponibilidade, porque se um nó do cluster falhar, as instâncias de bancos de outros nós podem continuar fornecendo o serviço. Gerenciamento de recurso: caso um dos nós falhe, as transações podem continuar sendo processadas no outro. O balanceamento de carga também, pois o Oracle RAC possui um sistema que distribui as transações entre os nós do cluster, proporcionando um equilíbrio de carga, de processamento. E onde que ele é utilizado? Ele é utilizado principalmente em aplicações de alta criticidade, ou seja, empresas que têm banco de dados críticos nas suas operações, como sistema de gestão empresarial, processamento de transações online, sistemas bancários e financeiros. Olá, meu nome é Luiz Neto. Eu vou falar um pouco sobre o PG Cluster. Bem, o que é? PG Cluster é uma extensão para o PostgreSQL que fornece recursos de clustering, permitindo a distribuição de dados, operações em várias instâncias de bancos de dados. Essa abordagem visa melhorar a escalabilidade e a confiabilidade do PostgreSQL, um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacional de código aberto. Pode passar, Wesley. Agora eu vou falar um pouco sobre suas funcionalidades, algumas delas só. Primeiro, replicação síncrona e assíncrona. A síncrona garante que as transações sejam confirmadas em todos os nós dos clusters antes de serem consideradas concluídas, proporcionando consistências rigorosas. E a assíncrona permite que as transações sejam confirmadas em um nó antes de serem replicadas para outros, proporcionando maior flexibilidade, mas com uma possível pequena janela de inconsistência. A outra eu vou falar sobre alta disponibilidade, a capacidade de distribuir dados e consulta entre os nós no cluster, ajudando a garantir a disponibilidade contínua, mesmo em caso de falha de um nó. E por último, a tolerância à falha, a replicação de dados e a capacidade de continuar operando mesmo se um nó falhar, contribuem para a tolerância de falhas no sistema. É isso. Tá, eu sou o Eduardo, oi Tadeu, e eu fiquei com o Slone AI, que é um sistema de replicação para o PostgreSQL, e ele tem um sistema assíncrono de mestre subordinado. Então, eu vou ter um mestre e eu posso ter vários subordinados, e eles funcionam de maneira independente. Então, eu diminuo filas de acesso a um banco de dados e eu consigo controlar melhor o que acontece em cada banco. E eu consigo ter um sistema de cascata. Então, a partir do momento que eu duplico o mestre para um subordinado, os subordinados conseguem se duplicar. É como se fosse uma relação dominó. Passa aí. E as vantagens do Slone AI, porque o Postgres 9.0 ele já tem um sistema de replicação, mas ele não possui algumas features de uso de caso que o Slone AI tem, que seria o controle de versões do PostgreSQL, as replicações parciais. Então, se você quiser um número limitado ou até um subordinado, você pode ter. Eu consigo aprimorar os assinantes e botar funções e comportamentos diferentes para cada assinante, assinante esse sendo um banco de dados subordinado. Eu consigo ter permissões diferentes de tabelas, de como elas funcionam, e eu tenho uma menor manutenabilidade por causa de todas essas features. Passa aí.
E as desvantagens do Sloan AI é que ele acaba sendo muito complexo na implementação. Eu não tenho limitações de esquema para alterar de como eles já foram feitos. Eu tenho um lag quando se trata de muita volume de alterações de replicação. E eu preciso monitorar ele muito bem. E outra coisa é que o Postgres 9.4, ele já tem replicação lógica, que é uma coisa muito mais performática que o Sloan. Então ele tende a ficar obsoleto. É isso. Bom, meu nome é Thiago Tavares, vou falar aqui sobre o PGPool, especialmente o PGPool 2. E o PGPool ele é considerado um middleware. Em termos gerais, é um software que atua como intermediário entre diferentes aplicativos ou componentes de um software. Ele tem a função de fornecer, de fornecer uma facilidade na comunicação e interação entre os componentes. Ele é usado em servidores PostgreSQL e ele atua como uma camada intermediária entre os clientes, que é os que emitem as consultas, e os servidores PostgreSQL que armazena e gerencia os dados, trata os dados, né? Ele tem algumas características principais aqui, que a gente pode destacar, que é o pool de conexões, que age como intermediário entre os clientes e os servidores Postgres, e ele gerencia as conexões, ele otimiza o uso dos recursos no banco de dados. Tem um balanceamento de carga, né, que distribui as consultas entre os servidores PostgreSQL e tem a função de melhorar o desempenho, a escalabilidade. Tem a replicação, né, que é uma redundância para garantir a recuperação dos dados se acontecer alguma coisa, alguma perda, né, algum desastre, é um backup do servidor. E o caching, que pode armazenar um cache de resultados de consultas frequentes, reduzindo assim a carga dos servidores Postgres e, consequentemente, também o custo do servidor, né? E é isso. Bom, meu nome é Rian Dantas Landim. Vou falar mais ou menos o que é o Pargris, né? O Pargris ele é a abreviação de Parallel Graph Relational Engine System, do português Sistema de Motor Relacional de Gráficos em Paralelo. Trata-se de uma solução avançada para lidar com dados complexos de conexões em larga escala. Quais são os desafios atuais que o Pargris tem? Eles enfrentam desafios significativos ao lidar com grandes conjuntos de dados interrelacionados. Bancos de dados tradicionais muitas vezes não conseguem lidar eficientemente com essas complexidades. E como é que o Pargris ajuda a resolver esses desafios? Bom, o Pargris ele utiliza o poder do processamento em paralelo para realizar consultas em bancos de dados complexos de forma eficiente. Ele se destaca na manipulação de dados relacionais e gráficos simultaneamente, proporcionando um ambiente unificado para análises complexas. Aqui são duas das principais características do Pargris. A primeira é processamento em paralelo. A capacidade de executar várias operações simultâneas, aumentando significativamente a eficiência. O segundo ponto positivo é o suporte a dados relacionais e gráficos, que permite analisar relacionamentos complexos de dados como redes sociais e cadeias de suprimentos. Quais são as aplicações que o Pargris tem? Bom, ele encontra aplicações em uma variedade de setores, desde a análise de redes sociais até a otimização de cadeias de suprimentos. Sua flexibilidade o torna uma escolha poderosa para qualquer aplicação que envolva dados interrelacionados em grande escala. Algumas vantagens que o Pargris tem é a velocidade de eficiência, que ele faz consultas rápidas e processamento de dados em escala, e a sua escalabilidade, né, que é a capacidade de lidar com um conjunto de dados crescentes sem comprometer o seu desempenho. E aí a gente conclui o quê? Que o Pargris é uma solução inovadora que supera os desafios associados ao processamento de grandes conjuntos de dados interrelacionados. A sua capacidade de processamento em paralelo e suporte a dados relacionais e gráficos tornam uma escolha bem valiosa para diversas aplicações, né? Como obviamente falado, redes sociais e cadeias de suprimentos.